foi um trauma. Um tsunami. Ela foi severíssima. Dificuldade. Foi um susto. Transformação. Olha, foi muito difícil, ficamos muito tristes. Meu pai, minha mãe, ficou todo mundo, meus tios, meu avô, tudo pensando o que vamos fazer agora, como é que vai ser. Aí, com o passar do tempo, né, assim, alguns dias foi se conversando com vizinhos, com as pessoas e todo mundo na mesma situação, achando como vai ser agora, o que nós vamos ter, porque a renda que se tinha, né, o dinheirinho que se fazia era da colheita de café. O município de Londrina, quando acontece a geada de 75, o município de Londrina tem mais soja e trigo do que café. A produção é maior. E aí, mas o que acontece? Então você tem que pensar assim, é um modelo que está em transição. Tá? Então você tem um grande suporte da região ainda, é a economia cafeira, mas você tem essa transição, essas modificações, essas mudanças acontecendo, não é? E que vai impactar muito na cidade. A Geada Negra de 75 foi uma geada um pouco diferente das outras, devido à sua intensidade. Em 17 de julho de 75, em Curitiba já estava nevando e aqui algumas plantas já estavam mostrando, porque ventava muito, então as folhas começaram a ficar marrom. No dia seguinte, porque à noite parou totalmente o vento, a temperatura foi muito baixa. Deu menos 3,5 na casinha meteorológica, mas no solo deu menos 9,8. Quase 10 graus, né? E várias horas. Então é o suficiente para recepar toda a lavoura. Bom, a geada negra é aquela geada que ocorre depois que passa um sistema frontal, que é uma chuva, ou tem bastante umidade na superfície, temperaturas baixas e vento, né? E aí a temperatura faz com que este vento e essas condições atmosféricas faz com que ocorra a queima da seiva, da vegetação, onde ela fica com o aspecto escurecido, por isso que é considerada a geada negra. A geada branca é aquela que forma o gelo na superfície, né? Então, quando ocorre ausência de vento, não tem nebulosidade e forma aquela superfície, lógico, né, a temperatura tem que estar baixa, né, inferior a 0 grau, e ela se forma somente no amanhecer. Mas quem fazia a gestão aqui era meu pai. A fazenda, como toda a região aqui, era basicamente café. Isso aqui era um mar de café, era basicamente café e um pouco a fazenda se dividia um pouco em pasto e o resto café. O pasto era irrelevante na economia, não se plantava tudo, então tinha umas porquerias de pasto, mas o pasto era uma atividade bem pouco representativa naquela época aqui também. E tinha cultura de subsistência, o pessoal plantava feijãozinho, arrozinho e tal, tinha uma cultura disso, daquilo, mas o que girava aqui, a região era café só. Nós éramos, meu pai, minha mãe, eu, né, um dos meus irmãos, a gente trabalhava na roça e tinha a família do meu avô, que era tudo no mesmo sítio, aí meu avô e meus tias, né? A gente trabalhava todos na roça. Plantava arroz, milho, mas só para o consumo mesmo, né? O arroz, a gente nunca comprou arroz na época, era só arroz, milho, feijão. E tinha café. E ali na Folha, o que nós esperávamos foi que nós, digamos,
Não madrugamos, mas chegamos muito cedo ao jornal, com a expectativa dessas informações na véspera que tivemos. Eu e o José Oliveira Santos, o Jota Oliveira, o Jota se incumbiu de sair pela região 6 horas da manhã, com fotógrafo, tudo já, para registrar os primeiros estragos visíveis. O jornal fez uma cobertura, assim, digamos, ampla e com muitas informações. E aqui já havia os correspondentes dos grandes jornais. Por exemplo, o Jota Oliveira na Folha e correspondente da Folha de São Paulo. É a mesma coisa que você chegar na sua indústria de manhã e ela queimou. Não tem nada mais, né? Você não tem nem estrutura, nem máquina, nem nada, né? Então tudo que você e a sua família, né, fez durante a vida inteira, virou do dia para a noite, não tinha mais nada. E a economia era tudo isso. Então ela falou assim, olha, amanhã não tem nada, né? Nada. Então você tem que imaginar que aquelas fazendas naquele tempo tinham colônias, né? Cada fazenda tinha 100 casas, 50 casas, se fosse menor, 30, 40 casas, era um monte de gente, famílias inteiras, né, que estavam lá e amanhã não tinha mais nada, né? Não tinha o que fazer. Naquela época, só mal a gente via na televisão, mas também não era assim uma coisa prevista. O que a gente viu mesmo foi a hora que amanheceu. Uma das minhas tias chamou dizendo que tinha geado e que tinha matado. Aí onde que meu pai levantou, a gente levantou e foi ver. Pertinho de casa tinha, era tudo até perto de casa, né? O cafezal, muito grande, muito bonito. E era época de colheita também, né? Porque é julho, né? Então era a época da colheita. Aí que a gente foi ver que estava realmente tudo seco, sem uma folha verde. O que se viu é que muitos venderam a propriedade e foram para Mato Grosso, para Rondônia, o dinheiro da pequena propriedade aqui, valorizado, e quem estava preparado para entrar na soja podia comprar essas propriedades. Nós vimos eles ir para Mato Grosso, Rondônia, e se verificou aí um êxodo de quanto no Paraná? Na região cafeeira, calcula-se, só na região cafeeira, mais de 500 mil pessoas foram para as cidades ou foram embora do estado. No Paraná inteiro, acho que o êxodo da zona rural deve ter chegado a quanto? A 900 mil, fala-se até em 1 milhão de pessoas que foram para as cidades. Nesse momento, você tem o Proagro, você tem uma série de programas do governo federal e do governo estadual para tentar socorrer os produtores, né? Para tentar socorrer os produtores. Então você vai depender muito dos créditos públicos, né? Das linhas de financiamento e de crédito público para socorrer os produtores. Eles são programas, né? Você tem que pensar que a gente está numa economia desenvolvimentista, dentro do regime militar, né? Então, esses créditos, eles visam manter, né? Vai socorrer o quê? As classes produtoras, né? E vem do governo federal e do governo estadual. Bom, o governo tentou ajudar bastante, né? Ele tentou recuperar a cafeicultura, né? Então a gente pagava para quem deixasse o café lá recepado, ele ainda brota um pouco. Então a gente pagava um pouco, tinha financiamento para isso. E tinha financiamento para quem queria plantar. Então o governo federal financiou muitos hectares aqui no Paraná. Eu acredito que foram mais de 300 mil hectares foi financiado para o Paraná. Mas o azar é que cada 2 anos geava. 75 geotou. Mas 2 anos depois já deu outra geadinha. Então, como a lavoura é novinha, prejudicava. Mais 2 anos, plantava de novo, geava. Então, foi assim, acho que uns 10, 15 anos, e nós não conseguimos recuperar a lavoura. Isso é o IPR 98 do Iapar. E a mandioca do lado
é para mostrar que a área da mandioca é 5 vezes mais do que a área de café hoje do Paraná. Nós temos 20 mil hectares de café e 100 mil hectares de mandioca. O Banco do Brasil, na época, para replantio, meu pai pegou coragem, replantou tudo, aquilo, mas não foram todos não, nem todos tinham recurso, nem possibilidade de fazer isso. Então simplesmente abandonaram, né? Pularam para outra coisa. E naquela você não tinha opção, falaram, então vamos fazer o quê? Não, o que tinha para fazer, né? Soja foi uma coisa que veio muito depois, né? Começou soja aqui, entrar mesmo com uma coisa representativa muito mais adiante. Então as pessoas ficaram paralisadas, né? Falaram, e daí, né? E daí? Tudo isso, o que nós fazemos, né? É a mesma coisa que você... Então é uma coisa que é importante a gente ter na cabeça, que era uma mudança, tudo mudou. Chega amanhecer, eu falo, tudo aquilo que está acontecendo não tem mais, né? E que daí, né? Então o cara fica parado olhando, pensando da vida, o que vai fazer, se vai embora, o que vai fazer. Né? E foi o que aconteceu, né? Eu penso, né, que Londrina se reinventou, eu vou falar, né, nessa questão dos serviços, principalmente. Porque também você tem que pensar o seguinte, né? Existia essa mentalidade de que era café e indústria, e que depois o café viria indústria, a indústria não veio, e a cidade optou pelo quê? A cidade optou pelo negócio imobiliário, pelos serviços, especialmente serviços médicos, serviços na área de educação, né? E por uma agricultura que é uma agricultura industrializada e de exportação, né? Obviamente você tem as chácaras, né, esse cinturão verde ao redor da cidade, essa cultura de abastecimento, mas assim, isso não define a economia local. Bom, a previsão do tempo daquele período, ela não existia no centro de, por exemplo, previsão meteorológica aqui no Paraná. Coletas de dados, até que tinha algumas... os locais que faziam a previsão, com centros de pesquisa que faziam a coleta de dados. E muitas informações vinham do 8º Distrito de Meteorologia, que fica localizado lá em Porto Alegre. Então era muito distante. Então essa mudança ocorreu na década de 90, onde foi criado o CIMEPAR, que é um órgão que faz previsão de estado, do estado aqui do Paraná, e outros centros de pesquisas, como o IAPAR, né, que foi criado na década de 70, iniciou-se o projeto Alerta Geada, né, que mantém-se até hoje, desde 95 até hoje ele é atualizado. Eu acho que as histórias não contadas são histórias traumáticas, que não vêm à tona para estragar essa história bonita que é contada nos livros didáticos, pelos vencedores, na crônica de jornal. Porque toda hora você vê, a Londrina do café, né, os produtores de café, o fulano de tal, o Garcia, a pecuária, né, tudo isso. Veja, quando você vai compor uma narrativa enfatizando o progresso, você só vai contar coisas boas. Você não vai... né? Você só vai contar coisas boas. Olha que lindo que é tudo isso que nós fizemos. É o ocultamento, é o silenciamento. E que a pesquisa histórica gradativamente tem trazido à tona essas outras histórias que são importantes de ser contadas. Tivemos que fazer diferente um pouco, né, do que se fazia. Trabalhamos muito. Meu pai, as pessoas mais velhas foram cortando café, né? Foi cortando embaixo para brotar. Cortando embaixo, assim que eu digo, seria 40 centímetros, 30 centímetros, só o tronco mesmo, e o café foi brotando depois de novo, né? Mas em alguns lugares precisou de arrancar fora e plantar outras mudas de café. E o café demora, né, para dar. Não é igual aos outros que no instantinho tem. Eu falei que seria um trauma, foi um trauma, certamente foi um trauma para todos que estavam aqui, que operavam aqui, porque o cara teve que se readaptar e se reinventar de uma coisa que vem fazendo a vida inteira. De repente amanhã você não é mais aquilo, e daí, pô, né?
Você tem que sentar na cadeira sozinho e pensar o que eu vou fazer, né?